Hoje o Realidade em Pauta fala sobre violência. De acordo com o Atlas da Violência, em 2016, enquanto a taxa de homicídios entre a população negra era de 40,2 para cada 100 mil habitantes, o mesmo indicador para o restante da população foi de 16. A partir desse resultado, podemos dizer que 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano no Brasil são pretas ou pardas. As lágrimas expressam a dor de uma família que perdeu um parente por causa da violência. Diante desta realidade, o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, destacou que uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte concentração de homicídios na população negra. Pelos cálculos do Atlas, é como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente diferentes. Negros em um país com altas taxas de homicídio e não negros em regiões com índices bem baixos. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil nunca aboliu a escravidão. Todo dia matam um de nós nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Todo dia matam os jovens negros na favela daqui, de Niterói, do Rio e do Brasil todo. A escravidão acabou em 1888, mas não a cultura escravocrata. Ela permanece largamente inalterada no nosso país. Então, desde o início da escravidão, nós temos uma profusão, nós temos uma circulação de estereótipos negativos em relação a homens negros e a mulheres negras. E exatamente esse resquício reflete absolutamente na segurança pública. Toda aquela questão de uma distância de proteção, de uma distância de garantia dos direitos entre os brancos e os negros, a gente acaba vendo isso também na questão da segurança pública. Só que na questão da segurança pública, ela é uma questão talvez a mais sensível de todas, porque o resultado que a gente tem daí, levado ao extremo, é a morte das pessoas. Então, quando a gente verifica que morrem mais negros do que brancos, numa proporção bem grande, ou numa desproporção bem grande, o que a gente percebe é que o racismo estrutural no Brasil, ele continua absolutamente presente, especialmente na questão da segurança. Então, a população negra, ela está hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito mais vulnerável, muito mais desprotegida, muito mais exposta à violência do que a população branca. A morte decorrente de briga de facções, é a morte decorrente de brigas de vizinhos, mas o que esses números eles acabam nos mostrando, além desse racismo das instituições policiais, etc., que existe, é um fato, que a população negra, de uma forma geral, ela está mais vulnerável. Eu acho que não tem como não passar pela inclusão, né, ou pela extensão de vários direitos e garantias fundamentais também à população negra. E para exterminar essa desigualdade que mata, a saída é uma só. Enquanto nós não garantirmos igualdade de oportunidades educacionais, igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e a distribuição de renda no país, nós continuaremos tendo o mesmo tipo de problema. O
William, tem estudos, acho que a própria ONU diz que se o mundo tivesse uma equiparação salarial entre homens e mulheres, a economia global teria ganhos percentuais enormes. Se a gente trouxer essa realidade, por exemplo, para o Brasil e pensar na equiparação salarial que você comentou no bloco anterior, entre brancos e negros, tendo uma população bem igual, né? 54% de negros e o restante da população. Isso traria melhorias também econômicas? Com certeza teria uma melhoria econômica, porque nós teríamos uma igualdade de renda. Aquela questão do índice Gini que a gente comentou anteriormente, a disparidade da diferença de renda seria bem menor. E é interessante como isso é um processo histórico, estrutural no Brasil, né? Não só no Brasil, mas em outros países, mas vou destacar no caso do Brasil, que tem até uma curiosidade, né? Que Dom Pedro I, né, certa vez, o jornalista Laurentino Gomes encontrou uma carta dele, pesquisando nos acervos históricos, no qual ele faz uma condenação ao processo escravocrata, a economia escravocrata no Brasil, na qual ele condenava e achava uma questão desumana. Mas só que ele escreve nessa mesma carta que por questões de atender às oligarquias, né, a questão dos donos da economia na época, ele não podia ir contra esse procedimento. E daí nós vemos o processo, nós vivemos quase 400 anos de uma economia escravocrata no Brasil, né, na qual a população negra ela foi colocada aquém dessas situações. E é tanto essa situação, né, dessa proporcionalidade, como nós falamos, né, 54% da população brasileira se identifica como negra ou parda. E quando a gente vai para a questão de estratificação social, né, na questão de renda principalmente, desses 1% que nós comentamos, né, que são os mais ricos do Brasil, 80% são brancos e 17% são negros. Ou seja, se fosse analisar proporcionalidade em relação à população, com certeza a população negra deveria estar mais isso aí, nessa camada socioeconômica mais favorecida. Então a gente vê esse ponto de que a diferença da renda é ainda um processo que leva aos aspectos de violência e é um processo de exclusão social. Nós temos um problema sério para poder ser sanado no tocante à inclusão, como bem falou um dos entrevistados, né? O processo de inclusão se faz necessário. As políticas que nós tivemos de cotas, ou até mesmo de FIES e ProUni, né, que foram diferentes, não pode ressoar na sociedade como sendo uma questão de favorecimento. Não, ele tem que ressoar e entender que é uma questão de reparação histórica de um processo excludente que o Brasil vivenciou por quase 400 anos. Então, nós carregamos até hoje essa questão de peso, né, ou dessa desigualdade. Obviamente, quando a gente vê uma pessoa de um status social pobre ascender a uma situação rica ou de uma melhora na qualidade de vida, logicamente é louvável e tem que ser reconhecido. Mas a questão é que a gente não pode aceitar isso como sendo um caso extraordinário. Tem que aceitar como sendo uma situação na qual nós deveríamos, aliás, né, ter entendimento de que todos teriam acesso a essa mesma oportunidade. Enquanto nós tivermos uma situação na qual as pessoas mais ricas têm uma qualidade de ensino dos seus filhos, têm uma qualidade de ensino melhor do que a população mais pobre, que é a grande maioria, acaba sendo a população negra aqui no Brasil, nós vamos ter essa disparidade e a questão do mérito fica em discussão. Agora, você falou do mérito, isso é interessante de tocar nesse assunto, William, porque o que a gente vê diariamente no Brasil é justamente essa situação. Parece que o trabalho duro não traz a recompensa que o trabalho duro deveria trazer, por várias questões, né? Situação tributária, investimentos devidos em educação, em saneamento, que também acaba colaborando muito para esse tipo de situação se perpetuar. E aí, a gente, se fizer um paralelo com os últimos anos que a gente teve no Brasil, de crescimento econômico, e aí eu trago aquela sua relação anterior, você falou que com o crescimento econômico deveria vir também uma melhora, inclusive na questão de segurança. Mas a gente teve no Brasil crescimento econômico, mas a gente teve, talvez na mesma proporção, ou mais ainda, um crescimento da violência, ao passo que não houve nenhum tipo de melhoria substancial na situação de vida da população. Aí nós vamos destacar duas situações. A primeira é a seguinte, a questão do acesso à informação. Primeiro, será que antes não havia, ou será que com a multiplicação do acesso à internet, que está na palma da nossa mão, a gente conseguiu ter acesso mais rápido a essa informação? Diferente dos anos 80, que mal se ouvia falar, porque o único veículo de comunicação era o rádio ou a TV.
né? Hoje não, hoje você dá um passo, você identifica, você recebe uma informação no seu celular de que tal fato está acontecendo. Primeiro é esse ponto. E o segundo também é o modelo de sociedade que nós temos, né? Nós temos uma sociedade baseada no consumo, né? E uma sociedade baseada no consumo para que se haja uma dinâmica econômica por intermédio de uma demanda forçada, né? Digamos assim, uma demanda que nem sempre o produto é necessário, mas nós somos impulsionados a tê-lo por uma questão de fazer o giro da economia. E nessa situação, nós verificamos que muitas vezes, embora as situações, nós comentamos no bloco anterior, de que seja a maior parte das prisões da população carcerária esteja decorrente do tráfico, nós temos ainda a questão de roubo de bens e furtos, muitas vezes por questões para poder se adquirir as drogas, mas só que também por uma situação de se ter o bem, né? Então, nós temos uma situação na qual, enquanto nós tivermos uma sociedade baseada em consumo e não na valorização dos serviços públicos como educação e saúde e também de empoderamento da sociedade, de ser mais um cidadão e ter menos, né, digamos assim, nós vamos ainda viver essa situação de disparidade. Então, essa questão da seção econômica, do crescimento do PIB, né, e vale destacar, relembrar algumas questões. Crescer PIB é gerar riqueza. A questão da qualidade de vida é fazer com que essa riqueza se transforme em qualidade de vida por intermédio de acesso ao ensino superior de qualidade, acesso a uma educação básica de qualidade e que esta educação básica trabalhe culturalmente uma valorização, uma mudança de valorização da sociedade, para que não seja uma sociedade de consumo, mas sim uma sociedade que valorize e se empodere dos seus direitos. Ok. William, eu agradeço muito pela sua colaboração mais uma vez com o jornalismo da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua disposição sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos. E olha, a gente encerra por aqui, através dos dados do Atlas da Violência, a gente conclui que a desigualdade racial no Brasil se expressa de um modo cristalino, por exemplo, na segurança pública. Os negros, especialmente os jovens, são o perfil mais frequente do homicídio aqui no Brasil e, como a gente viu na reportagem, para que a gente possa reduzir esses números, é preciso levar em consideração esses números e investir em políticas de igualdade social e racial, também garantindo um efetivo direito à vida e à segurança da população brasileira. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras produções do jornalismo no site novotempo.com/Realidade em Pauta. A você, uma boa noite e até o próximo programa.